Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e dar continuidade aqui na nossa leitura de hoje. Mais um dia, né? Penúltimo dia do mês de novembro. Amanhã é o último dia já. Hoje é dia 29 de novembro de 2022. E graças a Deus o Senhor até aqui tem nos dado graça e misericórdia. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo início dessa semana. Obrigado pelo que o Senhor já fez até aqui. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo que nós temos tido com a Tua Palavra, pelos momentos que o Senhor tem preparado para nós, de estudo, de meditação, de entender um pouco mais aquilo que o Senhor diz na Tua Palavra. Obrigada por esse grupo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, irmãos queridos que têm meditado e têm estudado a Palavra junto conosco. Obrigada, Espírito Santo, pelo que o Senhor está fazendo nesse ano de 2022, por aquilo que o Senhor já construiu em nós até aqui, Jesus. E nós queremos perseverar, Jesus. Perseverar, Senhor, até o fim. 31 de dezembro é o nosso alvo para esse ano, Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, mesmo em meio às circunstâncias do mês de dezembro, que geralmente são de muita correria, muitas festas, muitos compromissos, mas nós queremos dizer, Jesus, que o nosso maior compromisso é com a sua palavra, é com aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo até aqui. Nós te louvamos e te agradecemos muito, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Glória a Deus. Mais um dia, né? Deus tem sido muito bom para nós. Vamos continuar, terminar, né, o nosso livro, a carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo amado. Nós vamos ler o capítulo 4, 5 e 6 hoje, e nós vamos ler uma outra carta que Paulo escreve para outro discípulo chamado Tito. Nós vamos ler a carta a Tito também, que é uma cartinha pequena de 3 capítulos. Ok? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, continuando as instruções de Paulo para Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessas da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então, Paulo, nesse capítulo 4, está dando algumas diretrizes, né, para Timóteo, diretamente a Timóteo. Ele começa falando sobre a questão de muitos nos últimos dias realmente abandonarem a fé e terem ensinos, né,
totalmente enganosos, doutrinas de demônios, Paulo fala aqui, né? Então, a gente precisa, como cristãos, estar muito firmado nessa palavra, estar sempre olhando para essa palavra, porque a palavra de Deus, ela vai nos dar o discernimento necessário a respeito de tais pessoas que podem estar se chegando perto de nós, né, trazendo algum tipo de ensino que contradiz a palavra. Nós só podemos confrontar um falso ensino, um falso mestre, se nós então conhecermos a palavra, né? Eu tenho dito isso insistentemente, porque é a única maneira de nós, como povo de Deus, como cristãos de verdade, combatermos as falsas doutrinas, né? Os falsos ensinos, os falsos profetas, né? Para que nos últimos dias nós não sejamos enganados. Paulo vai falar que isso tudo vai acontecer, como ele mesmo diz, João também diz, Jesus disse isso, que nos últimos dias nós teríamos tudo isso, então nós precisamos estar todo o tempo atentos. Paulo também é exortado nesse trechinho a estar fazendo a leitura pública da palavra. E aí eu pergunto a vocês, a gente precisa refletir. Paulo, ele não tinha dado a Timóteo uma Bíblia sagrada como nós temos hoje, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus ainda estava sendo feita, o Novo Testamento ainda estava em processo de construção através da vivência desses apóstolos, desses discípulos. Então nós não tínhamos uma Bíblia como nós temos hoje na nossa mão. A Bíblia, o texto sagrado que Paulo tinha e que provavelmente ele entregou a Timóteo, era a chamada Septuaginta, que foi o Velho Testamento traduzido para o grego, ok? Então, o que Paulo entrega para Timóteo, para que ele leia publicamente, nada mais é do que o Velho Testamento, os profetas, a Torá, todas as profecias ali do Velho Testamento, que era a chamada Septuaginta, que tinha sido traduzido para o grego, para que todos pudessem ler e entender o que a palavra do Velho Testamento dizia, porque ela tinha sido escrita em hebraico e muito poucas pessoas tinham o conhecimento na língua hebraica no tempo de Paulo, de Pedro, de Timóteo, ok? O que sabia-se ou o que se tinha de língua principal ali no Império Romano era o grego, ok? Então era a Septuaginta, o texto, né, traduzido do hebraico para o grego, é que eles liam. E Paulo está exortando Timóteo de que leia isso publicamente, porque isso vai fazer com que a sua fé fosse fortalecida, que ele estivesse sempre pautado no que a palavra de Deus diz, no que as profecias do Velho Testamento diziam, e a construção então da igreja primitiva, dos textos, né, que a gente lê hoje, estavam sendo preparadas pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos homens de Deus que estavam ali recebendo essas cartas, e a igreja ia sendo fortalecida. 1 Timóteo capítulo 5, ele continua: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas o que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si,
por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Capítulo 5, Paulo está então exortando, ensinando a Timóteo a respeito de como ele deve lidar com o público da igreja, né? Com o povo, com os seus irmãos ali. E ele vai dar direção para mulheres jovens, para mulheres idosas, para viúvas muito jovens. Então Paulo vai ensinando como Timóteo deve lidar com a igreja, com o corpo de Cristo. E a preocupação, podem perceber que em especial é com as viúvas, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz desde o Velho Testamento, desde a Velha Aliança, a respeito da viúva e do órfão. Deus tem uma preocupação muito especial com esses dois tipos de seres humanos, né? Tanto as viúvas quanto os órfãos, em especial, né? Então, a gente sabe que se Deus tem essa preocupação, a igreja precisa ter essa preocupação também. A gente precisa estar preocupado com aquilo que Deus se preocupa. E por que Deus se preocupa com a viúva? Porque o contexto histórico judeu é de que a viúva ela realmente perdia, né, todo o esteio da casa, que era o marido, que era, se ela não tinha mais filhos, inclusive, ou tinha só filhas mulheres, ela perderia a sua renda, a sua maneira de viver. Ela ficaria totalmente largada, né? Porque ela não tinha um marido que cuidasse dela. Então Paulo diz assim, a igreja tinha esse cuidado no primeiro século. As viúvas que eram jovens, Paulo diz assim, não coloque na lista das mulheres que necessitam da ajuda da igreja. Porque se ela é jovem, muito provavelmente ela vai se casar de novo e ela tem a possibilidade então de ter um novo marido, de ter novos filhos e ter uma vida então para administrar, uma família para administrar. Então ela não deve ser colocada na lista de mulheres que devem ser ajudadas pela igreja. Antes, ela deve realmente buscar em Deus um novo marido, uma nova família para se alicerçar. Agora, as senhoras viúvas mais velhas que não tivessem filhos e que não tivessem então um esteio, né, uma maneira de viver, elas deveriam ser cuidadas pela igreja, pelo corpo de Cristo. De que maneira? Justamente com alimentos, com suprimento. Muitas vezes, se elas não tivessem moradia, a igreja então construiria casas que poderiam guardar essas pessoas, né, que poderia cuidar dessas pessoas. A gente chama hoje isso de asilos, mas isso já é de longa data um desejo de Deus de que a igreja, né, de que o corpo de Cristo cuidasse dessas pessoas que ficassem aí a ver navios, né, que ficassem sem o cuidado de uma família. Mas ele também alerta algo muito importante que a gente tem que ver nesse texto. Ele fala que as mulheres, as viúvas mais velhas,
que tem filhos, que tem filhas, que tem família. Quem deve cuidar dessa viúva é a família, não é a igreja. Então aqui fica um alerta para mim, para você, para todos nós, né, como corpo de Cristo, de que se a gente tem alguém na nossa família que está sem o esteio, sem a sua renda, né, que geralmente é o marido que traz essa renda, se existe alguém que está em total desvantagem financeira, que não consegue suprir as suas necessidades, a família precisa ser ajuda para essa pessoa. Porque se você tem dito que é cristão, mas as pessoas da sua família estão passando necessidades financeiras, isso no quesito comida, né, moradia, o básico, tá, gente? Nós não estamos falando de comprar coisas para essa pessoa, de dar luxo, nada disso. Estou falando de cuidados básicos, alimentação e moradia principalmente, né, roupa, alimentação e moradia. Coisas básicas que a pessoa precisa, a família precisa cuidar. Porque Paulo fala, se a gente não cuida das pessoas da nossa família, que cristão nós somos? Que cristianismo nós estamos pregando? Então Paulo exorta Timóteo, exorta a minha vida, exorta a sua vida, de que nós olhemos para os nossos, para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os da nossa família. Então ele vai falar para ter esse cuidado em especial. Quando fala de presbíteros que lideram a igreja e que homens que pecam, que caem em pecado, essa exortação precisa ser em público. E Paulo enfatiza por quê? Para que os demais temam. Então essa questão da exortação em público diante da igreja não é para expor simplesmente a pessoa ao ridículo, a uma situação de vergonha, nada disso, é o contrário, é para que essa pessoa seja alertada a respeito do erro que ela cometeu, da vergonha que ela está trazendo para dentro do corpo de Cristo, o mau exemplo que ela está trazendo para dentro do corpo de Cristo, e isso sirva então de exemplo para mim e para você, para que a gente também não caia, para que a gente vigie, para que a gente tenha uma vida de devoção, de santidade ao Senhor. Não fique trazendo vergonha para dentro do corpo de Cristo. Então, quando Paulo fala isso, ele fala para trazer temor, para trazer realmente uma visão de que Deus ele é justo e ele vai fazer justiça. Então, é melhor que a gente se converta aqui ainda enquanto a gente está dentro do corpo de Cristo, do que quando Jesus voltar e realmente nós fomos lançados no lago de fogo e enxofre. É disso que Paulo está falando aqui, ok? Vamos para o último texto para a última parte, né, de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos lá. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé,
Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará ao se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e glória, honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Paulo termina essa carta a Timóteo, seu discípulo querido, né, amado, em que ele vai escrever uma segunda carta já quase no finzinho, no tempo dele ser morto. Mas nesse último ele fala em especial sobre a questão do amor ao dinheiro. Então ele pede para Timóteo tomar muito cuidado com as riquezas, com o desejo do lucro, né? O desejo de que com a fé, com a piedade, ele chama aqui, né, no meu texto, na NVI, ele fala da piedade. O que é isso? Com a igreja, com a obra de Deus, que a gente tome cuidado com o desejo pelo lucro, com o desejo pelo dinheiro, porque isso vai fazer com que a gente talvez se corrompa, que a gente se destrua pela ganância, né? Pela arrogância, pela ganância, pelo dinheiro. Porque a raiz de todos os males tem a ver com o dinheiro. Então Paulo não diz que o dinheiro é maldito. Ele diz que a raiz dos males vem do dinheiro. Porque geralmente a pessoa que não tem sabedoria para lidar com o dinheiro, ela vai se deixar vencer pela ganância, pelo desejo de sempre mais, pelo orgulho, né, pela soberba, por todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, que são adjetivos de pessoas que acham que o dinheiro podem comprar todas as coisas, que o dinheiro traz contentamento, que o dinheiro traz real satisfação e alegria. E a gente sabe que não é verdade. Se assim fosse, nós não teríamos tantas pessoas milionárias em depressão, milionárias se suicidando, milionárias e matando umas às outras, né? Então, a gente vê que a raiz dos males muitas vezes vem pelo dinheiro, porque a ganância faz as pessoas se matarem por causa de dinheiro, a ganância faz as pessoas roubarem umas às outras, o desejo pela riqueza faz com que as pessoas desejem roubar umas às outras. Então tudo vem com essa raiz, né, da arrogância, da prepotência, da soberba, que tem a ver com o dinheiro, né? Geralmente ele está atrelado. Mas quando nós somos muito bem entendidos, né, de como nós devemos usar as sementes que Deus tem nos dado, porque dinheiro são sementes, né, e a gente precisa administrar muito bem essas sementes que Deus coloca nas nossas mãos, sem problema algum. O dinheiro sempre é bem-vindo e nós sempre vamos lançar as sementes no lugar correto, a qual Deus tem nos impulsionado a lançar o dinheiro que Ele coloca nas nossas mãos. Amém? Vamos para a carta a Tito. Paulo escreve agora essa carta para um outro discípulo também, Tito, no mesmo ano praticamente. Nós estamos aqui aproximadamente 64 depois de Cristo, ok? E Tito então vai receber essa carta também de Paulo com algumas instruções. Vamos ver o que Paulo vai falar aqui com o discípulo chamado Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna,
a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da mesma maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Paulo, aqui nesse primeiro capítulo, dessa carta que ele escreve a Tito, ele dá uma ordem expressa para Tito, de que Tito tome cuidado com as pessoas que estão ali disseminando, discussões desnecessárias, divisões dentro do corpo de Cristo, em especial os da circuncisão. Quem são os da circuncisão, gente? São os judeus que se diziam convertidos, que se infiltravam dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja de Jesus, onde haviam gentios e judeus convertidos, e começavam a inflamar as pessoas a respeito de falsos ensinos, a respeito da própria Torá, mas eles diziam que todo mundo precisava se converter ao judaísmo, distorciam os ensinos do cristianismo, dizendo que não era bem assim, que não era bem pela fé, e tantos outros, ensinos que provavelmente eles distorciam, tentando levar esses irmãos a uma nova religião, a uma nova seita judaica, como eram os fariseus, como eram os saduceus, como eram os zelotes. Então eles queriam, através dessa nova religião, segundo eles, que era o cristianismo, levar muitos a serem novamente judeus, ou se converterem ao judaísmo, como eram chamados ali no primeiro século, ou até antes do primeiro século, como prosélitos, que eram os gentios que se convertiam ao judaísmo e então passavam pelo processo da circuncisão, passavam por tantos outros rituais para se tornarem judeus legítimos, vamos dizer assim, não legítimos de nascimento, mas se convertiam integralmente ao judaísmo. Então, gente, os judeus no primeiro século trouxeram muito problema para dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque muitos não paravam para realmente entender qual era então essa nova aliança, qual era esse novo mandamento que Cristo tinha dado. Eles achavam que eles tinham que seguir esses apóstolos, esses discípulos, mas eles achavam que simplesmente eles tinham que seguir tudo que a lei do Velho Testamento dizia. Então, era impossível, ser salvo pela graça. Paulo vai falar isso muitas vezes nas cartas. É impossível você ser salvo pela graça
e depois de ser salvo pela graça, sem obra nenhuma, sem condição nenhuma, sendo pecador, e depois de ser salvo você achar que você vai ser salvo por obras, né? Então a salvação é de graça, mas depois eu tenho que pagar pelos meus próprios pecados, de alguma maneira. Então essa era a grande questão para a maioria dos judeus ali no primeiro século. Eles se convertiam, estou colocando aqui entre aspas, porque eles não nasciam de novo. Eles achavam que estavam seguindo a Jesus, mas eles traziam muita confusão para o corpo de Cristo. E hoje isso não é diferente, tá? O que Paulo está ensinando e exortando aqui a Tito serve muito bem para o corpo de Cristo hoje. Como assim, Elisângela? Mas nós não temos, né, judeus dentro do nosso convívio aqui hoje, não tem gente querendo converter a gente para o judaísmo, mas tem gente dentro do corpo de Cristo querendo nos fazer crer ou nos querendo fazer praticar um cristianismo que se baseia por obras. Então, se eu orar muito, eu vou ser salvo. Se eu jejuar muito, é que eu vou ser salvo. Se eu der muito dízimo, der muitas ofertas, é que eu vou ser salvo. Tudo isso, gente, remete aos mesmos falsos ensinos que os judeus tentavam colocar para os primeiros cristãos. Por quê? Porque nós não vamos ser salvos por obras. A salvação é pela fé. A obediência à palavra de Deus procede da fé, de pessoas que têm verdadeiramente um coração voltado a amar ao Senhor, a ter relacionamento com Ele, e através desse relacionamento diário é que então nós vamos sendo transformados, santificados pela própria palavra, e nós vamos alcançar a vida eterna. Então não tem nada a ver com a quantidade de oração que eu faço, com a quantidade de jejum que eu faço, com a quantidade de vezes que eu vou na igreja. Tudo isso é tentar buscar a salvação por obras, e isso volta a ser falsos ensinos e falsas doutrinas dentro do corpo de Cristo. Vamos para Tito capítulo 2, para a gente ver o que Paulo está falando aqui com Tito também. Continua aí. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Capítulo 2 aqui de Tito, Paulo também está ensinando a Tito, assim como ele falou agora há pouco para Timóteo, sobre a questão de como as pessoas ali na igreja, na cidade de Creta, onde Tito está provavelmente, os cretenses, de como eles deveriam então agir. Então Paulo escreve uma outra carta para um outro destino, para um outro discípulo, e percebam que ele está ensinando as mesmas práticas.
Então ele está falando sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens que elas devem cuidar bem da sua casa, cuidar bem dos seus maridos, dos seus filhos, a não ficarem aí fofocando, ociosas, né, durante o dia, mas que elas sejam piedosas, sejam pessoas que realmente dão um bom testemunho. Paulo vai falar sobre escravos, gente, e aqui muitas pessoas às vezes distorcem um pouco esse texto. Paulo está num contexto histórico onde existia escravidão, onde existiam pessoas que tinham sido compradas por senhores, ok? Então, nesse contexto histórico, existiam ainda escravos, como demorou muitos séculos ainda para que tudo isso acabasse. Então, Paulo está dizendo que os escravos que se convertiam e os senhores que também se convertiam, eles deveriam agir uns com os outros debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma obediência. Então, ele está pedindo para os escravos serem pessoas dignas de confiança, obedecerem aos seus senhores em tudo, não serem pessoas que ficam respondões, né? Sabe aquela pessoa? E isso a gente pode lançar para os funcionários de hoje. Se você é patrão ou se você é funcionário de uma empresa, essa palavra cabe perfeitamente para mim e para você, ok? É a mesma situação. Se você é empresário, cuide bem dos seus funcionários, respeite-os, haja com eles de acordo com a palavra, com gratidão, com respeito, fazendo o que é certo, né? Pagando direitos, salários, fazendo tudo o que é preciso ser feito com um funcionário, com dignidade. Porque você é cristão, porque você precisa agir com perdão, com misericórdia, com gratidão, com tudo que Deus pede. Se você é funcionário, você é um escravo, ok? Não deixa de ser. Você não foi comprado, mas você trabalha para alguém. Então, a palavra cabe para mim e para você também. Se você é funcionário, se você deve, né, o teu serviço para alguém, então faça também da mesma maneira como um bom cristão, chegando no horário, não estando atrasado, cumprindo o seu trabalho, fazendo o seu trabalho direito, não roubando o seu patrão em nada, seja numa hora de trabalho. Quantas pessoas, gente, roubam o patrão na hora do almoço? Ao invés de fazer 1 hora de almoço, faz 1h10, 1h15. Você está roubando o teu patrão. Esses 10, 15 minutos que você não está trabalhando, você está roubando o teu patrão no salário, ok? Porque você está recebendo por 1 hora que você não está trabalhando. A mesma coisa chegando atrasado, a mesma coisa saindo mais cedo, a mesma coisa enrolando durante o trabalho, a mesma coisa às vezes roubando mesmo alguma coisa de dentro da empresa que não é seu. Quantas pessoas falam, mas isso aqui estava jogado lá no canto, ninguém usava, eu trouxe embora para minha casa. Não, é da empresa, não é seu, não importa, a menos que você vá para o seu patrão e pergunte a ele se ele pode te dar aquilo que você quer levar embora, porque senão você está roubando a empresa. Então, e tantas outras coisas, gente, que a gente poderia dizer aqui, que Paulo está nos ensinando como ser patrões e como ser funcionários. Então a gente precisa agir com isso para que Deus seja louvado através das nossas vidas, para que nós possamos dar bom testemunho de Cristo, de como é ser um verdadeiro cristão diante da sociedade, né? Hoje, mais cedo, inclusive, eu estava falando com um amigo a respeito de pessoas que têm o costume de colocar a empresa no pau, né? Esse é o termo que é usado aí na sociedade, que é processar, né, a empresa depois que você sai, que você é demitido dela. Gente, se tem uma coisa que é extremamente indigno para um cristão, é isso, ok? Agir dessa forma não traz louvor para Deus, não traz dignidade para o cristão, pelo contrário. A palavra de Deus em Coríntios fala que se nós temos algum problema com alguém, que nós possamos ir até essa pessoa e corrigir esses problemas. E isso fala também de patrão e funcionário. Então, se você é funcionário e está descontente com o teu patrão, em algum acordo que vocês fizeram no contrato de trabalho, vá ao seu patrão e corrija isso. Não espere ser mandado embora para depois você levá-lo para a justiça, para querer um dinheiro que você poderia ter solucionado o problema antes, ok? Então, tudo pode ser resolvido entre as duas partes, em todos os aspectos, tanto no que diz respeito a funcionário com patrão, como patrão com funcionário. A mesma coisa, se você está tendo problemas com seu funcionário, antes de mandá-lo embora, antes de tomar alguma decisão, mandá-lo sem direito, né? Quantos patrões também mandam embora o funcionário sem direito?
tira todo o direito que ele tem ali no trabalho, né, durante o tempo que ele trabalhou. Muito cuidado, cristãos, nós estamos falando aqui de ser verdadeiros filhos de Deus, de sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo na empresa que nós trabalhamos, na empresa que nós administramos, como funcionários ou como patrões. É disso que Paulo está falando quando ele fala sobre escravo e os seus senhores. Então a gente pensa que Paulo está sendo aqui alguém machista, alguém escravocrata, né? Alguém que está de acordo com a escravidão, nada disso. Paulo está falando de um contexto histórico onde isso era uma realidade, era natural se ter escravos nessa época. Isso era a época em que Paulo vivia. Então, Paulo estava inserido nessa sociedade, ok? Então, não tinha como ele escrever uma carta diferente disso. O que ele está fazendo é dando conselhos, ensinando tanto um quanto o outro sobre a forma de viver como cristãos. Agora sim, nosso último texto, Tito capítulo 3, terminando a carta aqui de Paulo ao seu discípulo Tito. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Quando eu lhes enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Título capítulo 3 vai falar um pouquinho para nós sobre os últimos, ensinos aqui para Tito. Últimos ensinos não, últimas direções, porque Paulo com certeza continuou ensinando esses discípulos até o dia da sua morte. Talvez muitos dos seus escritos, das suas cartas, foram se perdendo ao longo do caminho. Essas foram cartas que conseguiu-se achar, conseguiu-se catalogar para colocar aqui no cânon sagrado, que a gente chama, que é a Bíblia, mas provavelmente Paulo continuava escrevendo pequenas cartas, pequenos trechos, mandava ensino através uns dos outros. Olha, vai lá e fala para Tito assim, 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 e a notícia chegava, quando alguém viajava para as cidades onde esses irmãos estavam, e Paulo então adverte sobre pessoas que talvez de alguma maneira estejam trazendo discussões, trazendo divisões, que essas pessoas sejam advertidas, uma, duas, na terceira é para rejeitar, ok. É para essa pessoa não falar mais nada, é para essa pessoa não estar mais ensinando na igreja, é para essa pessoa não ter liberdade para realmente falar com os irmãos. Para quê? Para que essas divisões, essas contendas, essas brigas cessem.
A gente precisa cortar o mal pela raiz. É isso que Paulo está falando. E ele adverte, então, nos últimos textos a respeito de direções com Apolo, com Artemis, com as viagens que eles estavam fazendo, para que todos fossem produtivos. Eu gosto muito disso em Paulo, gente. Paulo enfatiza sempre que nós precisamos trabalhar pelo nosso pão de cada dia, nós precisamos ser produtivos, nós precisamos ser pessoas que estamos sempre em atividade, seja na obra de Deus, ou seja, trabalhando secularmente, vamos dizer assim, né? Para que nós possamos ter dignidade na nossa alimentação, na nossa vestimenta, ainda que nós sejamos cuidados pela igreja, ainda que nós tenhamos salário, né, como líderes ou como pessoas que estão servindo a obra de Deus em tempo integral, mesmo assim que nós sejamos pessoas produtivas, para que não venhamos a dar mau testemunho para o corpo de Cristo. Então, ele incentivava o tempo inteiro os irmãos a estarem sempre trabalhando. Faça algo que traga benefício para as pessoas, faça algo que realmente traga renda para dentro da sua casa, seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom irmão em Cristo. Isso vai fazer bem para toda a comunidade. Então a gente não pode ficar escorado, né, nas pessoas, dependentes de pessoas financeiramente, porque senão só o outro trabalha e eu fico só usufruindo do trabalho dele. Isso não é correto, isso não é justo. A palavra sempre vai dizer, através de Paulo, isso, para que nós sejamos produtivos, ok? Eu queria que depois você meditasse um pouquinho melhor nessas duas cartas, né? Tanto a carta de Timóteo, a primeira, quanto Tito, são cartas pequenas que dá para ler de uma vez, né? Dá para pegar aí do capítulo 1 até o final, porque são cartas pequenas, e lendo toda a carta, a gente muitas vezes consegue compreender algumas coisas melhor do que a gente lendo assim, pausadamente, ok? Então te aconselho a pegar aí a carta e ler ela inteira, para que você pegue outros pontos aí importantes dentro da leitura e consiga compreender ainda mais o que Paulo está ensinando para os seus discípulos e para nós hoje como Igreja de Cristo também da mesma maneira. Amém, queridos? Amanhã a gente entra em 1 Pedro, nós vamos ler a carta de 1 Pedro, nós vamos ver um pouquinho que Pedro está ensinando aqui e nós vamos ler a carta toda, tá? Então 1 Pedro amanhã a gente vai ler os 5 capítulos, são 5 capítulos mais 5 capítulos pequenos, a gente vai conseguir ler a primeira carta de Pedro. E a partir do dia 1º de dezembro, amanhã é o último dia do mês, né? Dia 30. A partir do dia 1º de dezembro, a gente entra no livro de Hebreus. Pensa num livro denso também, maravilhoso, cheio de coisas tremendas que a gente vai estar meditando aí dentro da primeira semana e segunda semana, provavelmente, de dezembro, ok? Primeira semana, provavelmente, são poucos capítulos, mas acredito que aí uma semaninha a gente vai ficar dentro do livro de Hebreus. Então se prepare aí que tem coisa boa na primeira semana de dezembro. Em seguida já vem segunda Pedro, né? Segunda carta de Pedro. Depois Judas, que é uma carta pequenininha, provavelmente a gente vai ler junto com a segunda carta de Pedro. Provavelmente num dia só a gente já lê. Aí vem 2 Timóteo, que é justamente a última carta de Paulo ao seu discípulo amado, já em tempo de ser morto, né? Paulo praticamente é morto em seguida, no ano 67, 68. E aí a gente começa justamente com as cartas de João, do discípulo amado de Jesus, né? João. Aí a gente vai para 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. A gente finaliza aí justamente o mês de dezembro com as cartas de João. 1º, 2º, 3º de João e Apocalipse. Gente, coisa tremenda a gente tem agora em dezembro. É um mês extremamente difícil para a maioria, pelo trabalho, pela correria, né, do dia a dia, mas eu te aconselho aí a se firmar, né, na sua disciplina, se firmar nas suas convicções aí a respeito do seu tempo com Deus, porque eu tenho certeza que nós vamos assim desfrutar de ensinos, de devocionais maravilhosos a partir desse mês aí de dezembro. E em nome de Jesus, 1º de janeiro a gente está iniciando de novo
um novo plano de leitura com irmãos que quiserem continuar aí com a gente, com outros irmãos que vão entrar aí no grupo. Em nome de Jesus, a gente vai estar aqui para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui continuando a nossa leitura para a glória do Senhor.